Meninas, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Elvio e hoje eu estou aqui a pedido da Moni para falar um pouquinho sobre software de Torra, mais especificamente até sobre o software Artisan. Eu sou do Mestre Cafeeiro, uma cafeteria e escola onde nós damos vários cursos, e eu tenho o prazer de trabalhar algum tempo com software, e eu acho que é um mecanismo que é excelente. Não tem como evoluir na área de Torra sem falar de software. Software é tudo. Sim, software é a melhor forma de evoluir, é a melhor forma de ter consistência quando a gente fala em torrar café. Então, eu fiz uma pequena apresentação sobre softwares em geral. Vamos lá. Artisan Visual Scope é a solução mais completa e dotada de inteligência e confiabilidade no ramo de softwares. Por que eu acho isso? Pelo seguinte: depois que a gente começa a estudar um pouquinho um software, outro, e ver as diferenças de cada um deles, e aqui eu deixo alguns dos softwares que existem no mercado para vocês, se vocês quiserem ver um pouquinho, entender um pouquinho, esses são alguns dos softwares que a gente tem no mercado hoje. Então tem o Roastlog, o Typica, Roastthing, Cropster, Roastlog, Profile Dynamics Coffee Roasting, Roast Dynamics, e existe também um específico da Probat, né? Dentre eles, o único software que me atende realmente é o Artisan. Vamos falar um pouco sobre as características desse programa Artisan. Vamos lá. Então, é um programa que a gente fala que é computer-based. O que é isso? O programa está no teu computador, não está na base de ninguém. Você tem total detenção de todos os arquivos, todas as torras, fica tudo no teu computador. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem: quando o programa é girado no teu computador e não online, como alguns dos programas fazem hoje em dia, você tem uma potência maior em termos de responsividade. Assim, o CPU está aqui e ele consegue trabalhar sem delay nos dados. E para a gente um delay de 10 segundos, 15 segundos pode ser fatal. Então, por isso eu gosto de softwares no meu computador. E eu gosto também dos meus arquivos comigo, sem que ninguém tenha que tomar conta deles. Eu mesmo prefiro... Eu gosto de ter isso comigo. Não gosto muito, né? Não gostaria de ter todos os meus dados ao léu, ou mesmo que sejam criptografados, blá blá blá. Não, deixa comigo que eu gosto deles assim. Grande suporte de hardware. Então, o Artisan ele tem suporte para várias marcas de torrefadores. Então, tem alguns Probats que você conecta direto nele. Já tem um Attila que faz isso também. Alguns torradores também da Carmamar que fazem isso. Thermopar, você tem vários tipos de Thermopar que consegue conectar no software e ter basicamente igual uma impressora, um plug and play. Roda em muitas plataformas, então você pode ter Mac, Linux, PC, tudo isso vai funcionar no teu... Todos esses... Desculpa, eu estou um pouco cansado, que hoje o dia foi longo, mas todas essas plataformas rodam o Artisan. Tem suporte para mais de 26 línguas, é um software extremamente amplamente usado fora do país. Consegue fazer algo que nenhum outro software faz, ou melhor, quase nenhum outro software faz, que é controlar o sistema de inteligência por PID. Então a gente tem alguns slides que você consegue
com o próprio Artisan, controlar alguns torradores. Então você dá o play e simplesmente sai para fazer outras coisas e o próprio software faz esse controle do torrador, aumentando chama, reduzindo, abrindo o fluxo de ar e por aí vai. Né? Totalmente configurável. Então, se o teu torrador tem 10 tipos de chama, você consegue colocar 10 chamas distintas. Se o torrador que você usa não usa chama, mas usa BTU, você consegue colocar. Se o teu torrador ele usa energia, né, ele não usa chama, não usa gás, usa energia elétrica, você também pode configurar. Então você consegue configurar qualquer tipo de botão ou comando nele. Né? Por exemplo, aqui eu fiz o meu dumper, eu fiz algumas marcações, então eu tenho 3 marcações, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e eu consigo configurar botões para cada passo de fluxo de ar que eu dou. É possível gerar ilimitado tipos de curva. Então eu posso fazer curva realmente que eu copiei, né, que o software está tirando do meu torrador, como também eu posso criar uma curva virtual e pedir para ele seguir. Eu posso adicionar novos parâmetros, então eu posso criar curva de gás, curva de temperatura, curva de chama, curva de temperatura de exaustão, curva de quanto tempo o meu café ficou resfriando no resfriador e por aí vai. Essa função é muito legal. É possível criar curvas de funções simbólicas de parâmetro. O que é esse nome esquisito? O seguinte, quando o Scott Hall falou sobre o Flick e os perfis de curvas que ele recomenda, existem parâmetros matemáticos para a gente colocar no programa, o programa lê o que você fez e te falar para onde seguir. É bem legal isso. Então você consegue criar curvas, consegue fazer um design melhor de curva, refletindo no sabor do teu café. Possui indicativos que outros softwares não têm, que me ajudam muito. Por exemplo, taxa de crescimento de temperatura, um sistema que se chama área sobre a curva, que é um sistema onde você consegue saber qual foi a energia gasta durante toda a torra, não pelo teu gasto, mas o quanto de energia foi utilizada no sistema para torrar aquele café, o que é altamente relevante. Funções como marcar a hora do carregamento, temperatura de fundo, Maillard, seca, início do primeiro crack, final do segundo crack e por aí vai. Temperatura de saída e tempo de saída. Você tem alguns feeds que você conecta nele e ele sozinho marca temperatura, pressão, umidade relativa e quilopascal também. Quer dizer o seguinte, a pressão atmosférica varia conforme a temperatura, que varia conforme a umidade do ar. E isso vai alterar a eficiência térmica do teu torrador. Então é um software que consegue fazer essa leitura e gravar tais dados. Ranking Reports, que é você poder ranquear quais são as melhores curvas, as melhores torras que você fez. Gráfico aranha você consegue colocar. Então as melhores curvas dentro de um gráfico aranha para saber quais são os que mais te agradam. Na área Plus você tem controle de estoque, origem, selo, terroir, toda a parte de controle do que você armazena. E por último, é um software gratuito com desenvolvimento em collab de várias pessoas juntos. Então é um software que para mim atende muito, é um software que eu acho fantástico. Né? Já que estamos falando dele, vamos dar uma passadinha lá para a gente ver. Muito bem. Este é o software. Então aqui nós temos, por exemplo, quando eu venho em propriedades,
eu já estou usando a versão Plus, que é uma versão que ainda é beta, mas logo vai estar aberto a todos. Bem, vamos apresentar um pouco o software. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem o software e esta linha vermelha é a minha temperatura de exaustão. Esta linha azul é a minha temperatura da massa. Aqui eu dei uma mexidinha, deixa eu pegar essa. Arrumar a parte aqui para a gente rever. Vamos só realinhar. Pronto. Bem, é o seguinte. O software é dividido em várias partes. Esta área verde que o meu cursor está passando é a seca. Esta área amarelinha é Mylar. E essa outra marronzinha é pirólise. Então, se eu marcar tudo que o meu software pede, ele vai me dar um relatório completo. Por exemplo, essa aqui é a terceira torra do dia, foi feita num Atlas de 5 kg, a temperatura ambiente foi 27, umidade 44, aqui o café usado, o peso, a perda de densidade, o volume, quando a gente carregou, o volume dele em litros, o ganho que teve de volume também, qual foi a peneira, umidade do café e a cor de torra Agtron 90, tá? Essas marcações são todos os atos que eu tive durante a torra. Então, por exemplo, a gente começou com 7,5 milibares na chama, depois eu aumentei a chama, ela se manteve estável, aqui ela baixou de novo e no final eu subi para 10. Damper começou fechado, com 5 minutos, um pouquinho antes da seca, eu abri. Então, tudo que eu faço, eu consigo ver aqui. É um programa totalmente, como eu falei, totalmente manipulado. Você pode colocar, por exemplo, no meu caso aqui, eu uso desde chama desligada até chama 25 milibar. Se você tiver no teu torrador apenas 10 botões, você consegue mudar essa tela para apenas 10 botões. Se o teu torrador for elétrico, por exemplo, você consegue configurar os botões para botões elétricos, como no teu torrador. Então, no meu torrador eu uso algumas velocidades de ar e eu configuro. Uso algumas rotações, também configurável. Eventualmente eu configuro o que está acontecendo, tipo convecção, muita convecção, baixa condução, muita condução e por aí vai. É possível também gerar relatórios com esse software. Esta linha toda bagunçadinha que a gente vê aqui é um diferencial muito grande. Por quê? Porque quando você tem essa é a linha da nossa rate of rise, né, que é a taxa de temperatura, crescimento de temperatura. Quando ela é toda bagunçadinha assim, quer dizer que a marcação está bem severa, está marcando todos os pontos. Se eventualmente eu venho e mudo, por exemplo, ela para, vamos, sei lá, 10 e 27, ela vai ficar lindinha assim, tá vendo? Bem retinha. Porém, ela está enganando, porque um monte de dado que eu deveria estar vendo está escondido nela. Então, essa versatilidade do Artisan é algo muito importante para a gente. É importante que eu não tenha delay e que eu tenha o máximo possível de dados disponíveis, desde que eu saiba para que cada um desses dados servem. Essa curva toda bagunçadinha em amarela, quando a gente tem 2 termopar como eu tenho aqui, é a diferença de temperatura na exaustão. Então eu tenho aqui a minha taxa de crescimento na exaustão, eu consigo ver que
no momento que eu aumento a chama, olha a minha temperatura de exaustão, sobe e cai rapidamente. Aí eu abri o ar aqui, ó, subiu, desceu e se manteve estável, né? Percebe que nesse ponto ele caiu? É bem no ponto que precede o crack. Então, sozinho, a gente consegue ter muitas variáveis controladas aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, tá mostrando que basicamente esse gráfico cresceu 10,4 graus por minuto e que eu usei 535 Celsius por minuto, né? Como eu falei, é possível gerar relatórios, então eu posso pedir o relatório dessa torra. Quando eu faço isso, olha lá, ele me gera um relatório, novamente com tudo que foi feito, o perfil e outra. Se eu quiser torrar de novo sem software, eu consigo, porque olha aqui, no minuto 11, a 140 graus na massa e 205 no ar, o tambor estava com 60 RPM. Quando eu comecei a minha torra, eu comecei com 5 milibar. Quando a torra chegou em 2 minutos e 3, estava com 80 graus. E eu mudei a chama para 7,5. No minuto 12, a chama estava 10. Caso eu coloque aqui, por exemplo, alguma diferença que eu gostei ou não gostei, eu tenho um gráfico aranha. Tenho notas de prova também, notas de torra que podem ser demonstradas. Um outro relatório bem legal é o relatório de classificação de torras. Então, ó, a gente classifica cada torra, né? O software faz isso pra gente, com tudo, com perda, com área under the curve, que momento que foi parada a torra, quanto tempo foi que eu fiquei na seca ou em mylar, quais foram as minhas médias. E olha que legal, quando a gente está fazendo o perfil de torra, ele sobrepõe todos os perfis para a gente ver o que a gente fez em cada um deles, né? Caso eu tenha marcado os tempos e temperaturas e reações corretas, ele me mostra até qual foi o tempo gasto em seca, em mylar, em desenvolvimento, qual foi o momento que eu tirei o café do torrador também. Então tem vários e vários recursos que ajudam a gente a ter uma torra mais tranquila e com alta repetibilidade, né? Eu posso colocar alarmes nesse software. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns alarmes para o nosso curso de torra, e aonde toda vez que esse café chegar a 170 graus, eu vou falar para o aluno, olha, reduzir pela metade a chama. Ou, por exemplo, eu posso marcar aqui que quando ele chegar a 165 graus, ele vai me dar a seguinte mensagem: presta atenção no aroma, porque agora vai estar com aroma de torrada. Entende? Ele é muito, muito bom. O que mais que é legal? Ele tem uma forma de salvar automaticamente os lotes. A gente pode mudar a temperatura de Fahrenheit para Celsius. Equipamentos. Todos esses torradores são torradores que é plug and play. Você coloca no torrador conectado a ele, ele já está. E aqui a gente vê torradores bem famosos, né? A gente tem Attila, Belmor, alguns, né, da Belmor, tem Driedisch, Hot Top, Loring, né? Probat, São Francisco e por aí vai, né? Quando nós, vamos supor, essa torra que eu fiz é um café que eu tenho dois perfis, um perfil mais claro, aonde eu sigo a minha curva de torra perfeitamente e tiro ele com 205.
E tem um outro perfil que eu faço exatamente igual, mas tiro com 211. Né? Eu poderia fazer, vamos supor que eu queira fazer essa mesma torra, só que tirando, em vez de 205, eu quisesse tirar com 208. Olha a facilidade, eu poderia vir aqui, fundo de tela, e falar, olha, não é 205, é 208, 3 graus a mais. E eu peço para ele, primeiro a gente vem e busca o perfil que a gente está. A gente está com Cafélvio lote 5. Então eu vou lá em torras, Cafélvio, melhores, blend, lote 5. E perceba o seguinte, este é o perfil que nós fizemos. Não queremos 3 graus acima, então eu venho e ó, apareceu uma sombra ali. Eu vou colocar 15 graus a mais agora, para a gente ver melhor ele. Olha lá. Então ele faz uma projeção de como eu poderia ter torrado, caso eu queira aumentar 10 graus a mais a minha torra. De repente a minha torra ficou um pouco queimada, eu poderia abaixar isso aqui. Em vez de 205, eu poderia querer torrar com... que ele saísse com 200. Então eu colocaria aqui e falei, olha, eu deveria ter seguido não a curva que eu tô, mas essa curva de baixo. E ela está saindo aqui, ó, com 200 graus. Eu vou extrapolar e colocar que ele tinha que ter saído com 190 para ficar melhor para vocês visualizarem. Tá lá, 190. E nessa situação que nós estamos colocando, eu poderia vir aqui e falar, beleza, é esse perfil que eu vou fazer. Se eu zerar, descartar, tá lá, ó, o perfil já pronto para mim só passar por cima. Então, é um software fantástico, né? Eu posso construir torras também, então posso entrar na área de design e fazer o design da minha curva. Então ele entrou igual eu entrei mesmo, com 192. Vou colocar alguns pontos aqui. A seca foi exatamente da mesma forma. Aqui, vamos supor que secou aqui. Primeiro crack tá lá longe. Vamos fazer um design aqui só para a gente ter uma ideia. E aí, eu poderia, por exemplo, ter criado um perfil de torra e seguir ele. Ah, não, Elvio, eu gostaria de ter tirado esse café um pouquinho mais acima, né, com a temperatura um pouquinho mais alta. E eu posso fazer o design do perfil que eu quero. E salvar, depois seguir. Por exemplo, aqui o desenvolvimento está com 12%. Não, mas é para expresso, eu quero que esse desenvolvimento seja um pouco maior. Então eu poderia vir e ó, esticar e fazer o design literalmente, né? E posso de repente seguir esse design. Posso entrar aqui em configurações e falar, olha, eu quero que ele saia a temperatura final não com 205, mas com 200. E no momento que eu venho e atualizo, caiu para 200, né?
Então, em resumo, é um programa extremamente avançado que dá para fazer muita coisa com ele. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber um pouco mais, tiverem alguma dúvida, eu recomendo que instale. Como é um software Colab, ele não tem custo, porém eu indicaria fazer uma contribuição para o desenvolvedor, porque é a melhor forma da gente realmente contribuir para que a coisa se desenvolva e que cada dia mais cresça essa corrente do bem, né? De poder fazer coisas gratuitas onde todo mundo tem acesso. Um detalhe bem importante. É possível torrar com esse software também sem haver nenhuma conexão com o computador. Então, por exemplo, se você não trabalha conectado, olha bem, eu vou até ligar ele para vocês verem. Vamos colocar em iniciar. Ops, espera aí que eu preciso primeiro desconectar. Eu poderia vir aqui, equipamentos, dispositivo. No meu caso, né, ele está conectado a um Fidget. Mas, se eu não tiver conexão no meu computador, eu faço isso. Quando eu começar a torrar, então eu ligo o computador, vou começar a torrar. Em vez de eu fazer uma planilhazinha no Excel ali, eu venho e joguei o meu café lá dentro, carregar. Ele já me fala, carreguei, vamos supor, com 200 graus. Ok. A cada 30 segundos, eu tiro a temperatura, tá? Não está conectado a nenhum computador, tá? É como se eu estivesse fazendo no Excel ou numa folha de papel, só que eu estou fazendo no computador. Aí eu falo, legal, agora eu vou vir aqui e vou marcar o tempo. Então eu vou marco, temperatura de fundo, 98, 90, 80, vai. E aí, tudo aquilo que a gente faz no Excel, tendo que marcar a cada 30 segundos ou a cada 1 minuto, aqui, como o tempo corre, eu posso marcar a qualquer momento. Então, se eu quiser marcar agora, eu marco de novo. Eu não preciso marcar a cada 30 segundos. Eu posso marcar no momento que eu quiser, porque o tempo é levado em consideração. Então, essa facilidade é muito boa, porque às vezes a gente está marcando a cada 30 segundos, você fica totalmente concentrado, você fica mais concentrado no tempo do que no que a gente está fazendo. E é legal você ter um programa que, mesmo desconectado, você possa vir e 1,25, tá com 100 graus, né? Tá vendo? E ele vai construindo a curva, e mesmo construindo a curva, sem ter conexão com o software, eu posso vir e marcar algumas coisas, do tipo, chegou na fase de seca, eu venho e marco. Esse café secou com 135 graus. Então, é um software bem completo, que dá para trabalhar tanto conectado quanto não conectado. Então, é um programa muito legal. Um outro ponto que eu acho bem legal é que ele tem uma guia quando a gente está torrando, que é essa que eu vou mostrar aqui agora. Percebe que conforme a gente vai torrando, ele vai dando uma projeção para onde está indo a nossa torra. Então assim fica muito mais fácil a gente seguir o gráfico com essas projeções. Legal, gente. Muito obrigado por dar o espaço para a gente falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acredito, e estou à disposição de vocês. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Trabalhando com Café, que lá a gente fala alguma coisinha sobre torra, sobre barista. O nosso dia a dia é esse. Se precisar de alguma coisa, estamos com a Escola Mestre Cafeiro aberta a vocês. Grande beijo. Desculpa o horário também, né? Eu tô com uma cara de cansado, porque realmente eu tô um pouco cansado. Até mais, gente. Bom curso para vocês todos.